consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não. Mas viu, pra mim, vou trocar um pouco. É bastante pra você conhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistir, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar se o mundo te fizer cair. E aí, meu irmão? Olá, boa noite. Que linda música, rapaz, para começar uma live. Que show, cara. Tá louco. Faz a gente ficar mais nervoso ainda. Aí, ó, isso aí é para deixar o pessoal, ó, ligado. E aí, meu querido Claudenir dos Santos Nenê, antes de tu começar a falar, vamos ouvir aquilo que você disse lá quando você foi gravar a sua música para o CD do Cenáculo. Vamos ver. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, para seguirmos firmes na construção do seu reino de paz e amor. O lema do 79º Cenáculo de Maria foi: você reflete a imagem do Senhor. Deus nos fez a sua imagem e semelhança para seguirmos firmes na construção do seu reino de paz e amor. O lema do 79º Cenáculo de Maria, do qual o senhor foi o chefe, você reflete a imagem do Senhor. Meu irmão, que alegria te ver, que alegria te encontrar. Tava nervoso também, não? Tranquilo? Não, até que não, fiquei só agora que comecei a falar. Até antes não tava. Então não vamos falar nada, daí não vai ficar nervoso. Aí para por aí, quando tem que falar, daí a gente começa a ficar nervoso, daí. Meu querido, seja muito bem-vindo à live, seja muito bem-vindo ao Testemunho de Fé. Te recolhi com muito carinho, meu irmão de peregrinação lá pelos lados de Aparecida e meu irmão de Cenáculo. Seja muito bem-vindo. O Testemunho de Fé também, que é brilhante, né, desse nosso irmão aí, Claudenir Nenê dos Santos. Seja bem-vindo, irmão, e conta pra gente um pouco da tua caminhada. Então, boa noite, muito obrigado. Agradecer primeiramente pelo convite, né, por poder estar participando aí mais uma vez, junto com essa família Cenáculo de Maria, né. Meu nome é Claudenir, então Nenê, né, de Harmonia hoje. Eu sou natural da cidade de Dois Vizinhos, no Paraná. Tenho dois irmãos, um irmão mais velho e uma irmã mais nova. Meus pais ainda vivem, moram no Paraná. O nome do meu irmão é Claudemir, só muda uma letra dos nomes. E aí a Fátima, que também está nos assistindo aí. Meu pai, Neri, hoje completou também essa semana aí 64 anos. Minha mãe, Doralina, eles moram lá no Paraná, na cidade de Nova Laranjeiras, hoje, onde eles moram. A vida, assim, de fé já vem desde o início, né, desde do princípio, né, já o pai e a mãe já levavam a gente para a igreja já desde pequenininho, né, sempre junto com o pai e a mãe, nunca deixaram nós, ia na igreja, a gente ia junto. Desde pequeno, a gente já trabalhando junto com o pai e a mãe, sempre na agricultura, na roça. O pai e a mãe iam para a roça, os filhos iam junto, não tinha com quem deixar, né? Participando ali da escola, da catequese, já desde pequenininho ali,
era pertinho de casa, lá em Dois Vizinhos, onde a gente morava, então, desde pequeno, já participando ali, né? 6 anos, mais ou menos, então, a gente se mudou, então, para a cidade de Nova Laranjeiras, também no Paraná, onde o pai e a mãe moram até hoje, né? A escola já era um pouco mais longe, era só mato, era trabalhar na roça pesado, então a vida da gente se resumia em trabalhar na roça, ir na escola e ficar em casa. A gente não tinha amigos para brincar, não tinha onde sair, né? Então era uma vida assim mais sofrida, digamos, né? Ia na igreja, na escola e trabalhar. A gente nunca tinha dinheiro sobrando, coisas demais, né? A gente tinha o necessário para viver. Sempre plantando o que a gente comia, feijão, arroz, o milho, né? Tudo colhido do nosso suor ali no serviço braçal. Então, era um trabalho um pouco mais judiado do que a gente vê hoje, né? E a gente foi crescendo ali, primeira comunhão, crisma depois, sempre participando da igreja, e o padre, então, me convida para mim, por que não vai para o seminário? A gente pensava na época, mas ser padre, será que é bom? Será que é legal? Aí, ao mesmo tempo, a gente pensava, mas o padre só reza a missa, só anda de carro, tá tudo na boa, né? Então, deve ser bom, então vamos lá, né? E a gente lá sofrendo, trabalhando, vai que ser padre é melhor, né? Já desde pequeno, já fui também me crescendo assim um pouco, eu acho que um pouco revoltado comigo mesmo, talvez eu não aceitava do jeito que a gente vivia lá, sabe, aquele sofrimento na roça. Muitas vezes eu tinha que ir trabalhar na roça, eu era pequeno ainda, sei lá, 10, 12 anos, às vezes lavrar com arado de boi, né, às vezes eu não conseguia levantar o arado, né, mas a gente tinha que ir, era o que a gente fazia, e o pai não deixava, né, hoje tu vai ficar em casa, não tem essa, né, é trabalhar e trabalhar. E para estudar também era tudo muito longe, né? A gente se deslocava de a pé, não tinha condução na época, muita gurizada da nossa idade, na época, desistia dos estudos pela dificuldade, né? E nós continuamos, eu, meu irmão, sempre junto, né? O pai conseguiu colocar nós na mesma turma, sempre andamos junto na escola, na catequese, sempre um do lado do outro. Então, era o apoio, sabe? Um sempre estava apoiando o outro. Eu comecei a frequentar uns encontros, tinha encontro mensal em Laranjeiras do Sul. Todo primeiro final de semana de cada mês, a gente fazia um retiro, que era durante 2 anos, para ver se, então, realmente tu queria ingressar no seminário ou não, né? Então, eu participei ali durante esses 2 anos. Geralmente, as pessoas que faziam esse retiro iam no sábado, voltavam a dormir em casa, e depois, no domingo de manhã, vinham de novo. E como eu já morava mais longe, não tinha como fazer isso, então eu conversei com o padre, eu já ia no sábado, dormia no seminário lá, ficava lá, por causa da dificuldade de transporte, era por ser longe e por não ter dinheiro também para ir e voltar todas as vezes, né? Então, até ali, eu não saía muito de casa. Eu vivia em casa, trabalhando na escola, mas na cidade, ver outras pessoas assim, raramente, talvez lá 1 ou 2 vezes no ano, eu ia até a cidade junto com o pai. Então, eu era um bichinho do mato, né? Um bichinho que tinha medo de gente, vergonha para tudo, medo de falar, medo de conversar com as pessoas. Eu fui me crescendo naquele medo, naquela revolta, chegando um dia que eu disse para mim, eu não quero mais isso aqui, eu vou embora de casa, eu vou procurar uma coisa melhor para mim, eu não quero estar sofrendo do jeito que a gente sofre aí na roça, se judiando. Só que daí, na época, eu tinha 14, 15 anos, para onde é que eu ia ir, o que eu ia fazer, trabalhar onde, né? De menor ninguém pegava, na época não tinha como trabalhar com carteira assinada para se sustentar. Então, eu fui, trabalhando a ideia de ir no seminário. Em 97, então, eu ingressei no seminário Xaveriano, em Londrina,
onde permaneci durante 1 ano. Aí ali a gente aprofundou um pouco mais a fé, a gente rezava bastante, participava da escola, o Colégio Champagnat, a rede pública, e ali eu aprendi um pouquinho mais de violão, um pouquinho de teclado, porque o violão a gente já sabia um pouquinho de casa, que a gente aprendeu sozinho, eu e meu irmão ganhamos um violão lá e aprendemos a tocar meio aos trancos e barrancos sozinho, né? Então, ali no seminário foi aonde deu tempo para mim dar uma parada, pensar, será que é isso mesmo que eu quero? Será que ser padre é tudo isso que eu estou achando que é, né? Ou será que eu tenho que tomar um outro caminho? Então, durante aquele 1 ano, eu pensei, eu refleti bastante, e chegou no final do ano, então, eu acabei desistindo, né? Um seminário xaveriano. Geralmente tinha padres da Itália lá, que eram reitores do seminário. Eu me lembro muito bem, o seminário de Laranjeiras também era o seminário xaveriano, né? Onde tinha, geralmente, só padres da Itália que coordenavam ali, né? Que faziam esses trabalhos. Dom Guido Maria Conforte, esse é o fundador desse xaveriano. Tinha um seminário em Londrina ali, era super grande, sabe? Era enorme. E a gente estava lá em 5, imagina, 5 estudantes, né, para todo aquele seminário. Aí a gente tinha que limpar tudo, tinha um campo de futebol para cortar grama, tinha uma horta enorme que eu plantava, eu cuidava da horta, né, e dali saía a verdura para o sustento do seminário. Então, parar para pensar, era um prédio imenso para tão poucas pessoas, sabe? Eu já com aquela minha dificuldade de conversar, sabe? Até nos dias ali todas as noites a gente tinha um estudo bíblico, alguma coisa, uma reunião todas as noites. Então, eu sempre era o que menos falava da turma, sabe? O que menos interagia ali. Que o medo de falar, a vergonha, se tivesse que dizer o nome, virava um tomate de vermelho, de vergonha. Mas faz parte, né? Isso vai passando com o tempo. Eu voltei para casa do pai, fiquei dezembro, janeiro, fevereiro ali. Daí eu resolvi, eu tinha uma tia que morava aqui no Rio Grande do Sul, na cidade de Harmonia, onde moro até hoje. Eu pensei, eu vou ir embora daqui, eu falei para o pai e para a mãe. Eu vou lá para o Rio Grande do Sul, lá. A tia estava lá passeando e ela disse que a cooperativa lá, eles estão fazendo ficha, mas não quer dizer que eles iam contratar, né? E aí eu agarrei uma mochila de roupa, eu me lembro, na época, o pai nem tinha dinheiro em casa para me dar, para mim viajar. Aí ele me deu um cheque que ele tinha recebido no valor de R$ 150. Aí eu tinha que ir até a cidade, trocar esse cheque, comprar a passagem para o Rio Grande do Sul e começar a minha vida só com aquele R$ 150, né? Então, só de passagem, eu acho que eu gastei mais que R$ 100. Porque só de Laranjeiras a Montenegro deu 85, e daí mais os outros trajetos. Então, deu uns 100 e poucos reais. Então, eu cheguei aqui, daí a minha tia me acolheu na casa deles ali, né? Um tempo, morei com eles. Continuei trabalhando na roça até conseguir um emprego para me sustentar, né? Pagar um pouco, achar um pouco com o aluguel na casa deles ali, para não ficar morando de favor sempre, né? Mas eles me ajudaram muito, com certeza. Quando eu vim para cá, tudo estranho, pessoas estranhas, diferentes, eu já com aquela vergonha, aí fui me afastando um pouco da igreja de novo, arrumei um emprego, aí comecei a trabalhar, comecei a fazer amigos, aí comecei a jogar futebol, comecei a sair um pouco para os bailes, e assim foi começando na vida, né? Devagarzinho. Sempre bem sofrido, sempre com o dinheirinho contado para chegar ao final do mês, conseguir pagar o aluguel e a comida, às vezes nem dava que chega, às vezes tinha que deixar alguma coisinha para trás para o outro mês pagar. Começou esse jogo de futebol, vai para lá, vem para cá, rodinha de amigos, a droga correndo solta no jogo de futebol, e eu sempre junto ali, né, com a gurizada, eram tudo
colegas ali de trabalho e que estavam sempre junto, só que eu não usava, eu ficava só junto, às vezes tomava uma cerveja, às vezes não, porque nunca tinha dinheiro, e assim ia indo. E até que um dia, de tanto eles insistirem, experimenta, vamos puxar um fuminho, tu vai ver como tu vai jogar muito mais bola, tu vai correr que nem um doido, tu não vai sentir cansaço, nada. Experimentei a primeira vez, não senti nada, como se não fosse nada, né? Experimentei a segunda vez de novo, para mim, como se não fosse nada. Daí depois, na terceira vez, daí o cara chegou e pediu para mim, me dá dinheiro aí para nós comprar uma cerveja. Daí eu já saquei que a ideia dele é me dar a droga, né, para mim fumar, ele queria o meu dinheiro. Então, isso não serve para mim. Eu já não tenho dinheiro para pagar minhas contas, para pagar meu aluguel, e ainda vou ter que dar para o cara tomar cerveja, daí não dá. Foi uma encruzilhada ali, que eu digo, na minha vida, que eu estava prestes a entrar no caminho das drogas, e tendo todo aquela minha passagem já pela vida de igreja, de seminário, tudo que eu aprendi, jogado para trás, né? Abandonado. Aí, nesse tempo, eu recebi uma visita de uns malucos lá, correndo, chegaram lá uns 6 ou 7 correndo na minha casa, lá um sábado de tarde, me lembro como se fosse hoje. Chegou a Veranice, o Edson, o Claudemir, Castilhos, a Sheila, a Keila, o Emerson, convidar para fazer esse tal de cenáculo. Aí eu tinha medo, vergonha até de dizer que não, né? Acabei aceitando. Eles vieram num sábado e já na sexta já era o retiro, sabe? Então foi tudo tão rápido que não deu nem para pensar muito, sabe? Foi dizer o sim e já correr para organizar as coisas e vamos lá. Foi dia 18, 19 e 20 de maio de 2001, 25º Cenáculo de Maria, com o lema Vida que reluz dentro de mim. Era um final de semana muito frio, não tinha muita roupa, tinha um casaquinho fino, pensa num frio que eu passei lá em cima. Do retiro em si, o que mais me lembro, assim, que mais me tocou, foi no sábado à noite, depois da janta, a parte da capela, aquela cerimônia toda lá. Isso, para mim, é o que eu me lembro, assim, mais do retiro, né? Até porque, na época, eu tinha medo de gente ainda não tinha me habituado a viver no meio de tanta gente, né? Foi um retiro, assim, bem no silêncio de Maria, que nem diz o outro, só abria a boca quando necessário, né? E dali, então, seguimos adiante, né? Perseverando no grupo, na harmonia, fora também no movimento, a gente foi participando, sempre com aquele medo de gente, quase não falava com ninguém, sempre quietinho no meu canto. Muitas vezes eu tentava me esconder atrás do violão, né? Não sabia muito, mas às vezes eu levava o violãozinho junto e fazia de conta que estava tocando para tentar me enturmar um pouquinho mais. Era uma fase bem, bem complicada, bem difícil de superar. Eu tenho também muitas alegrias depois do Cenáculo, e uma das primeiras alegrias é ter sido convidado para um casamento, que é do Edson e da Veranice, né? Onde, nesse casamento, eu conhecia uma guria, né? Uma jovem moça linda, que hoje é a minha esposa, a Gláucia, né? Naquele casamento ali que a gente acabou se conhecendo por causa do Cenáculo, né? Eles já eram amigos e nós se tornamos amigos por causa do Cenáculo com o Edson e a Veranice. A gente se conheceu aí, eu sentado num canto lá, com vergonha, com medo, olhava para ela, ela olhava para mim e eu não tinha coragem de convidar ela para dançar. Mas aí chegou um momento que ela veio tão perto que não tinha como dizer não, né? Eu tive que convidar para dançar uma música. Dá para dizer que foi amor à primeira música, né? Porque daí a gente começou a dançar e não parou mais. Aí já doía o pé de dançar e a gente não conseguia parar. Daí, né? Ela também tocava violão, né? Ela tinha 14 anos na época, eu já estava com meus 21, já 7 anos. Então ela começou a tocar violão nas missas do Cenáculo, né? Na harmonia. E eu, então, ajudava ela, né? A gente foi tocando junto aí, tocando o barco para frente, aonde foi me soltando um pouquinho mais, fui chegando de volta para a igreja, voltando a ser um pouquinho mais gente, digamos assim, né?
Já no próximo ano, o sogro e a sogra ali também fizeram, daí eles participavam. No movimento, daí eu fiquei um tempinho fora ali, pela questão da Gláucia não poder participar, porque ela ainda não tinha o retiro. Então, eu me afastei um pouco do movimento e participava na harmonia. O Joel tá na live aí dizendo que tu tava com medo de tirar a Gláucia para dançar, que ele tava olhando, imagina, uma filha de 14 anos ali, entregar para um paranaense que apareceu aí, não é fácil aí, cara. Eu até me lembro no próximo baile que a gente foi se encontrar, que era no outro final de semana, daí veio o pai, a mãe, o vô e a avó. Daí imagina a coragem que eu ia ter para ir tirar a guria para dançar, né? A gente continuou namorando, 6 anos depois a gente então se casou, né? Seria no mesmo dia que a gente se conheceu, 27 de outubro de 2001, a gente se conheceu, e 27 de outubro de 2007, então, a gente se casou. Com a cantoria, então, aí da missa do Fernando Petri e do Dionísio Flores, me lembro até hoje a Fernandinha lá chorando na missa, era bebezinha ainda, né? 20 dias. Estava recém-nascida ainda, chorando até não dar mais na missa lá. Um ano só o que ela fez foi chorar, então, imagina. A gente não conseguia nem sair de casa, era um perrengue, tá louco. Depois do casamento, daí a Gláucia já tinha cenáculo, daí ela já começou a participar também do movimento. Ela ia na frente e eu ia junto, né, tentando superar os meus limites. Depois, a superação de medo também, assumindo coordenação, né. Para mim, aquilo era quase impossível, né? Imagina uma pessoa que não fala, que tem vergonha de tudo, medo de tudo, assumir uma coordenação de um grupo, né? Onde tu tem que montar uma reunião, participar do movimento, retiro e tudo mais, né? Aí eu comecei, então, como coordenador no grupo de harmonia, aí fiquei 4 anos seguidos, né? Gostei tanto que não queria mais largar, né? A gente se apega tanto que nem eu me joguei a cara mesmo, sabe? Eu vou assumir isso aqui e vou tentar fazer o melhor que eu posso fazer. E a gente tinha um pouco essa dificuldade de conseguir outros coordenadores, né? Em 2015, nasce o nosso Rafael, nosso filhinho, né? Dia 9 de maio de 2015. Aí é um presente de Deus, dessa nossa caminhada aí de cenáculo, conseguir uma família dentro do cenáculo, sabe? Arrumar uma guria super legal que me apoia até hoje. Muitas vezes ela ficava sozinha em casa com o bebê para mim poder participar do cenáculo, né? Eu acho que eu faltei em um encontro nesses 6 anos que eu fui coordenador, né? Tentava cumprir a risca com o meu dever. Aí também tinha a questão das subidas por retiro, também para mim era bem difícil as primeiras vezes, né? O que eu vou fazer lá, se eu vou saber fazer, pelo medo de fazer errado, medo de falar com as pessoas, de ter que orientar alguém e não saber o que fazer. Comecei na caminhada, subi a caminhada ali com palestra, também as primeiras foi bem de superação mesmo, para conseguir chegar lá na frente e falar alguma coisa para alguém, sem que engasgasse a voz, mas devagarzinho a gente foi trabalhando isso em casa, no grupo, no movimento, e aos pouquinhos eu posso dizer que eu fui conquistando essa superação que veio para mim, sabe? Às vezes a gente encontra no caminho, né, pessoas que são mais tímidas, pessoas que são mais intrapessoais, né, que às vezes tem bloqueios mesmo, dificuldade de falar em público, dificuldade de se colocar, meu Deus, vergonha, sei lá, traumas complexos, tudo. E quantas vezes a gente tira essas pessoas, né, para antipáticas, ou então, que acha que tem o rei na barriga, ou que não... Gente, as pessoas às vezes trazem da sua educação dificuldades grandes, né? Então, é muito interessante. Olha, uma pessoa tão bacana que às vezes tem dificuldade até de falar, e daqui a pouco, se a gente não dá o tempo de conhecer a pessoa, vai dizer, essa pessoa é antipática, essa pessoa não fala com ninguém, se acha mais do que os outros, e às vezes é apenas uma limitação, um medo, que para algumas pessoas às vezes é pânico, é terror, né? Tipo, falar em público e tudo mais. O pessoal tá brincando, né? Como o meu apelido também, por muito tempo, foi Nenê, que eu era o Nenê da casa, então o pessoal tá brincando que hoje o Nenê tá entrevistando o Nenê. Eu acho o máximo, né? Tanto que depois que o Nenê chegou, eu abandonei de vez esse apelido e deixei para ele. Hoje eu brinco que ele é o Nenê do cenáculo, né? Junto com esse cenáculo, né, a gente teve a oportunidade de viajar para São Paulo, né, conhecer lá a Nossa Senhora Aparecida lá, aquela vez com
buscar a réplica da imagem dos 300 anos, né? Tive essa oportunidade que para mim foi muito bom poder conhecer mais um lugar santo que nem é lá, né? Um lugar de milagres. Então, para mim foi muito bom aquilo. E muitas outras coisas que a gente fez aí junto com o Cenáculo, né? Campanhas de doação, com campanhas de ajudar as pessoas, né? Isso é muito gratificante para a gente, né? Faz a gente dar valor às coisas que a gente talvez não enxergue nos outros. Também através do Cenáculo de Maria a gente fazia a encenação da Semana Santa, né? Onde eu tive a oportunidade aí de representar o Jesus, né? A gente fazia ali paixão, morte e ressurreição de Jesus. A gente trabalhava ali, fazia a encenação da quinta, da sexta e do sábado. Então, era bem legal, era bem bonito, e foi aonde eu decidi, né, então, escolher essa música para chefia do 79º, né? Você reflete a imagem do Senhor, porque eu me identifiquei bastante, fazia de coração aquilo ali, eu tentava fazer parecer o mais real possível aquilo ali, sabe? Muita gente assistia, gostava daquilo ali, e a gente fez durante 3 anos, infelizmente depois a gente acabou não conseguindo fazer mais, mas era uma coisa bem legal, assim, que a gente fazia na harmonia também. Para mim foi uma grande alegria poder, com essa música, então, participar do 79º aí como chefe, né, onde tem hoje ali 126 afiliados. Tinha que voltar essa encenação, né? A interpretação também era chocante, né? Então, são momentos, né, lá da Semana Santa, Sexta-feira Santa, que sempre traz à memória, né, a paixão e morte, sofrimento de Jesus, e realmente, cara, tu fazia isso de forma brilhante, e esse lema realmente tem tudo a ver, né, porque você, naquele momento, refletia muito a imagem do Senhor. Então, parabéns também para o grupo de harmonia que levava a sério, né, com as roupas, com tudo, com toda a cenografia, olha, espetacular mesmo, né? Tu tem que contar também um pouquinho do teu trabalho aí, aproveita e divulga aí. Como eu me criei na roça, depois fui trabalhar para as empresas, frigorífico, trabalhei autoelétrica, montador de imóveis, em 2017, então eu retornei trabalhar na roça. Então a minha profissão hoje eu cultivo morangos em estufa, orgânicos, não uso nada de agrotóxico, né? Pro bem da saúde aí, da família e de todos que consomem, né? O Joel e a Elisete tem muito que agradecer eles na época ter me acolhido, né? Me ajudaram muito nessa caminhada para nós chegar até aqui, né? Tava dormindo. Querido. Tudo bom, meu querido? Soninho, sabe que a família de vocês é uma família muito especial aí, que mora no nosso coração, e é uma alegria que vocês fazem parte do Cenáculo. Eu pude ter, como o Nenê falou, a oportunidade de conviver mais com ele lá em São Paulo. Acabamos ficando eu, ele e o Carlos lá, no nosso quarto lá em Aparecida, e aí, às vezes a gente precisa ir lá para São Paulo para ter mais tempo na viagem lá, para poder conversar, e que maravilha, olha, poder ser amigo de vocês, ter tocado no casamento de vocês, eu e Dionísio, olha, são momentos da nossa vida que a gente nunca esquece, os 25 anos do Joel e da Lisete, então, assim, amizades que Deus faz realmente acontecer. Então, obrigado, parabéns. Meu irmão, faz tua mensagem final, ó, um beijão no coração de vocês, essa gaitinha tem que vir forte aí pro Cenáculo. A minha mensagem final, eu gosto de falar sempre sobre a perseverança. É perseverando, é construindo, é pregando o bem que a gente vai alcançar o bem que a gente quer, né? A gente consegue chegar no caminho ideal, que é o caminho de Jesus, né? E também uma coisa que eu trago bastante forte comigo é o silêncio de Maria, né? Eu acho que a gente tem que se espelhar muito no silêncio de Maria, onde ela conseguiu muitas coisas, né? Trabalhar em silêncio. E hoje a gente vive aí nesse mundo de turbulência, de gritaria, e muitas vezes a gente esquece de silenciar, né? Quando a gente silencia e pede para a mãe, o filho atende, né? E agradecer essa família maravilhosa que eu tenho hoje do meu lado, né? Que me acompanha aí. Agradecer a todos a oportunidade de poder estar presente aqui com vocês mais uma vez. Um grande abraço, fiquem com Deus. Beijão, salve Maria. Beijo.